é engraçado isso que você falou da criança, que eu não sei se você chegou a ver esse estudo, fizeram um estudo com crianças, pegaram, acho que, é um grupo, um estudo pequeno até, pegaram acho que 10 ou 20 crianças e por, não sei se um mês, mas por um período mudaram a alimentação das crianças, deram um mês de alimentação tradicional que a gente tem hoje, né, com carboidrato, com doce, não sei o quê, e a outra deram uma alimentação paleo para as crianças. E sabe o que eles testaram? Eles testaram o quanto que as crianças obedeciam ou não aos adultos. E a conclusão que eles chegaram foi que as crianças comendo doces, elas obedecem mais os adultos do que as crianças que não comem. Mas veja, você já viu os trabalhos do Lustig e viu que, por exemplo, o açúcar, ele dá uma resposta de fissura, de dependência e que altera o seu comportamento. Então, exato. Só que será assim, qual que era o teste de obedecer? Era assim, falavam para as crianças, fica dentro desse círculo no chão. Assim, a criança, ela foi feita, a gente também, né? Foi feita para sair por aí brincando, pulando. Assim, será que você vai querer uma criança que fique lá sentada, assim, parada? Ou você vai querer uma criança cheia de energia que vai sair, que quer pular, quer brincar, quer subir em árvore? Né? Até isso, a forma de olhar o estudo, né? Eu penso assim, sabe, que uma coisa até importante que eu queria frisar, além do ácido fólico, lógico que, voltando à questão da gestação, alguém vai falar assim, mas nos protocolos tem que tomar ferro também. Eu concordo que tem que tomar ferro. Mas eu acho que é importante, inclusive, que se verifique o estado de ferro da gestante antes dela engravidar. Porque se ela está bem, se ela tem uma ferritina boa, se dá ferro demais também não é bom. Por isso que eu estou falando da individualização. Então, assim, a gente sabe que ferritina muito alta também indica um estado inflamatório. Ferro demais não é bom. É oxidante, é pró-inflamatório. Então, assim, sobre o ferro, é muito importante eu falar isso, tem estudos mostrando que uma criança, um bebê, um feto depletado de ferro também pode ter déficit cognitivo, déficit de desenvolvimento. Então, assim, em relação a essa questão do açúcar, né, questão comportamental, nós estamos vendo outra loucura nessa questão, porque nós estamos vendo um monte de crianças adictas ao açúcar e aos efeitos dele e tomando Ritalina porque são hiperativas. Não, isso é porque elas, na verdade, a cabeça ela não tem muito foco, né? Fica difícil de... Eu acho que nem precisa ser aquela criança bonequinho para obedecer a tudo. E a gente pode ter uma criança que não consegue ter sociabilidade porque ela vive, digamos assim, num estado de irritabilidade e agitação anormal. E que eu creio e acredito e concordo com o Lustig que o açúcar é o primeiro causador disso aí. Caramba. Não é o único, mas é o primeiro. Esse é um assunto meio complicado. Eu mesmo, assim, eu não sei o que falar se o açúcar, se é melhor a criança estar focada. A criança, ela tem que estar focada no que ela gosta, né? No que ela vai, nas brincadeiras. A criança tem que ser criança no sentido de brincar, etc. Mas eu acho que se você tiver contato com uma criança com dificuldade de aprendizado e hiperativa, você vai entender o polo de onde a coisa passa do normal. Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio nisso aí. Vamos voltar para o bebê? Vamos lá. Agora já estamos aqui, já passamos o período de gestação. Estamos chegando nos 9 meses aí, já tá. Alguma diferença importante entre a forma do nascimento com essa vista ancestral? Se nós temos algo a ser resgatado também nessa conversa, é a importância do parto natural, do parto normal. Não precisa mais de estudos na literatura para demonstrar de que o parto cesariano ele altera completamente a fisiologia a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, o principal efeito colateral negativo
do parto cesariano, do parto cirúrgico, é uma microbiota alterada, porque você imagine que o bebê, naquele momento que ele nasce, é que ele é colonizado, o seu trato intestinal, pelas bactérias que vão regular o seu metabolismo. Ele não tem, quando ele está dentro, ele não tem formado? Ele tá estéril. Então, naquele momento, ao entrar em contato através da boca com as secreções da vagina materna, ele deglute essas secreções e com elas entram a natureza é muito sábia, é no canal vaginal que tem a maior quantidade de bifidobactérias. Entende? Então, assim, a criança recebe essa carga, e a criança que nasce de parto normal tem isso, e a criança que nasce de parto cesáreo é colonizada por bactérias, muitas vezes, do trato intestinal da mãe. Escherichia coli, bactérias Staphylococcus, que são bactérias que podem se tornar patogênicas e que também, as enterobactérias que não são as bactérias que estão no intestino dos portadores de obesidade, síndrome metabólica e etc. Caramba, eu já sei o que eu vou perguntar para quando eu sair no primeiro encontro com a menina, então. Você quer ter parto normal? Então, assim, aí assim, eu sempre falo que a mãe não precisa ficar deprimida porque não teve um parto normal. Mas nós temos que começar a trabalhar desde a gestação essa mãe, essa mulher grávida, para que ela adira a esse pensamento de que o parto normal é importante. Isso também vem do movimento que eu acho que é preciso que os médicos também comecem a reforçar no pré-natal isso aí. Claro que tem muitas questões a serem discutidas nessa questão, como, por exemplo, um parto normal exige um nível de atenção do profissional que as operadoras de planos de saúde não valorizam. O fato de que, às vezes, o profissional tem que ficar o dia inteiro, ou a dia e à noite, com aquela gestante que vai ter bebê de parto normal. Claro, isso naturalmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, causou o aumento do parto cesariano. No Brasil é alarmante isso. Então, eu acho que resgatar o parto natural é uma forma, eu estimulo, eu acho que tem que ser feito isso, esse resgate e essa luta, para que as mulheres tenham todas as condições para ter o seu parto. Eu não vou entrar nessa questão difícil de que se é parto domiciliar, se é parto no hospital, se é com médico, com doula. Eu acho que isso não cabe a gente. Mas eu acho que cabe a gente dizer assim, aquele momento é crucial para o seu bebê. Você, se tiver uma condição médica que impeça, a gente vai trabalhar no controle de danos disso aí. Mas se você tiver todas as condições, pense que, além de tudo, esse benefício você vai estar dando para o seu bebê. E você sabe em outro local que tem bifidobactéria à vontade? No leite materno. Esse é o próximo assunto. A natureza sábia. Tem lá no canal vaginal e tem no leite materno. Como é que a gente faz para ter o melhor leite materno? Leite tipo A, mais materno. Não tem leite materno bulletproof. Bulletproof Mother Milk. Bem, primeiro lugar, a alimentação da gestante influencia na produção e na qualidade do leite materno. Então, tudo aquilo que a gente conversou sobre alimentação também conta para o leite materno. Segundo, a alimentação da mulher após o parto também influencia. Se tem um elemento que tem que ter no leite materno e é muito importante, isso já está demonstrado, e que eu acho que não precisa vir de suplemento, se chama DHA. O ácido glicosanoico, que é um ômega 3, ele é essencial para a formação do cérebro e da visão do bebê. E além da cognição. Então, assim, vem daí a nossa insistência de que as grávidas têm que comer peixe, que isso é tabu também, e de preferência peixes do mar, e tomar e usar azeite,
Tá? Então, assim, aí é onde entra. Se você acha que sua gestante que você está atendendo, a lactante, não vai atingir a quantidade mínima disso aí, você pode suplementar com DH. Mas eu acho que a gente tem que buscar pela comida. Então, assim, isso é um ponto. Outro ponto, o consumo de micronutrientes adequados vai impactar na formulação, na composição do leite materno. Então, claro que o nosso organismo ele vai concentrar todos os esforços para fazer a composição melhor possível, nem que isso signifique depletar a mãe. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer, era porque a gente lê muito disso, que o leite materno ele é capaz de sacrificar a própria mãe em prol da nutrição da criança. Sim, mas não é isso que a gente quer, Exato. Né? A gente precisa falar para ela que, inclusive, ela amamentando tem que comer melhor do que antes de amamentar. Agora, uma outra coisa importante é o seguinte, e estamos entrando nesse assunto importantíssimo, que eu acho que é o leite materno. Rodrigo, nós temos também que resgatar a importância do leite materno. Eu vejo o pessoal perguntar, discutir, se estressar com essa questão de fórmula nos grupos paleo, etc. Minha gente, nós estamos esquecendo de falar sobre leite materno no pré-natal. A mãe está... muitas vezes você vê um pré-natal feito em que eu pego a mãe depois que nasceu o bebê e eu pergunto a ela com dificuldade de amamentação, e eu pergunto a ela se ela foi orientada em como trabalhar a mama para que essa mama seja o bico esteja adequado, o que é que ela sabe sobre leite materno, e ninguém conversou sobre isso. Inclusive eu queria reforçar e deixar claro que as operadoras de saúde já pagam a consulta pré-natal com o pediatra, uma consulta pré-natal com o pediatra. Então eu acho que esse é o momento das mães também procurarem o pediatra que elas querem para o seu bebê que ainda vai nascer, para que seja conversado sobre isso, sobre como é que está a mama. Exemplo, de repente tem mães que colocaram próteses nas mamas e precisam tirar dúvidas sobre o quanto isso pode atrapalhar ou pode não atrapalhar. Então é importante que o trabalho pró-amamentação comece na gestante. Maternidade também. Eu acho que essa história de berçário e maternidade deveria acabar. Berçário que eu falo é aquele que aparece no programa da TV, onde ficam todos os bebezinhos juntos. Nós precisamos colocar o bebê junto da mãe o tempo todo no hospital. O bebê não tem que mamar na hora que nasce. O bebê não vai tomar banho, tirar foto para poder mamar. Nasceu, tem que ir para o peito. Aquele primeiro momento, aquela primeira sucção, desencadeia um processo que sim, vai fazer o leite materno ficar bulletproof, porque é a sucção do bebê quem faz o estímulo para a produção e liberação cerebral, através do estímulo da hipófise na mãe. Então, sem falar dos benefícios no sentido da ligação afetiva mãe e filho. Eu vejo, às vezes, o bebê nascer, vai lá, faz os cuidados iniciais e leva o bebê para o berçário e dá fórmula no berçário. Isso tem que acabar, entende? Isso é a coisa menos palho que pode existir, e menos porque o bebê precisa estar junto à mãe na primeira hora de vida. Isso é essencial. O bebê é a única época da vida que a gente pode ser 100% palho, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que nós precisamos resgatar a importância. Eu não queria estar enfatizando e falando de fórmula, exatamente porque nós, antes de falar de fórmula, temos que falar da importância do leite materno. O leite materno tem que ser estimulado. Claro, mas vai ter a mãe que não consegue amamentar. Claro que vai ter. A partir daí nós vamos trabalhar. Mas a gente tem que começar dentro das nossas famílias. Eu vejo muito isso, o preconceito. Existe um verdadeiro preconceito com a amamentação. Então chega assim, você está só amamentando? Não acredito. Aí a mãe, às vezes eu pergunto, né, como é que está a amamentação? Não, eu estou só amamentando. Só não, você está fazendo o máximo que você pode fazer. Entende? Então, assim, eu deixo esse recado para as mães, não sintam esse preconceito dentro de si. Amamentar é o melhor ato de amor
e a melhor nutrição que você pode dar para o seu filho naquele momento. O leite materno é um tecido vivo. No leite materno você tem bactérias, células, imunoglobulinas. Não existe, nem nunca vai existir nenhuma fórmula feita pelo homem que chegue próximo do leite materno. Até porque o leite materno é único. O leite materno de cada mãe tem uma composição micro diferente. Entende? Por quanto tempo? 6 meses de aleitamento materno exclusivo, sem dar nem água, tá? Após os 6 meses, introduz-se a alimentação complementar, na minha opinião, paleo, ou seja, sem industrializados, sem cereais não integrais. Eu acho que alguns tipos de cereais, como por exemplo a linhaça, eu não vejo problema. Conteúdo de glúten nela praticamente é inexistente, só se for contaminação cruzada no local onde é feito. Frutas importantíssimas, não devem ser restringidas. De que forma, assim, suco de fruta? Como que vai ser? Agora a gente já entrou na introdução de alimento. Só ajudar uma mãe aqui que provavelmente não conseguiu amamentar, né? Que vai ter essa mãe que não consegue amamentar. Sim. Eu vou dizer o que eu penso. Eu tenho me debruçado, lido sobre essa questão de fórmulas. Eu sei que a fórmula das fórmulas é péssima, não é boa. Antes de entrar na questão de fórmula, tem alguma coisa que possa ser feita pela mãe, para aumentar a quantidade de leite, assim, no curto prazo? Isso existe? Existe intervenção medicamentosa para isso. Existem algumas medicações que estimulam. Existem intervenções não medicamentosas, como, por exemplo, fazer simplesmente aumentar o aporte de líquidos, resolve o problema. Tá? Mas, assim, eu acho que antes da gente pensar em aumentar o volume, muitas vezes a gente precisa orientar a forma de amamentar, a gente precisa ver se o bebê está ganhando peso adequadamente. Então, isso vai muito do acompanhamento do pediatra. Então, às vezes, a mãe, eu vou só dar para as mães entenderem, de que o bebê, ele normalmente só vai conseguir ter uma estabilização de uma mamada consistente com 1 mês de vida. Consistente, que eu falo, regular, comportamento, a parte do volume. Então, isso é um processo que vai acontecer. Então, elas ficam muito angustiadas, porque o bebê com 15 dias de vida não está conseguindo mamar tanto, ou fica chorando quando sai do seio. Isso é um processo de amadurecimento. Eu não sei se você já viu o filme O Fed Up. Tem um pediatra que fala no Fed Up, que é o Harvey Karp, que eu inclusive recomendo às mães que comprem o DVD dele sobre cólicas, que é bem interessante. The Happiest Baby on the Block. O bebê mais feliz do pedaço. Tem em português até. Então, ele é um pediatra que trabalha com a parte comportamental. E ele explica uma coisa básica que as mães precisam entender. Do ponto de vista comportamental, o bebê deveria nascer, a gestação deveria durar 12 meses. Porque normalmente, até os 3 meses, o bebê tem uma série de imaturidades. Então, é aquela coisa do bebê que come a rota, é aquela coisa do bebê que tira a roupa, começa a soluçar, é o bebê que toma banho e fica com as mãozinhas roxas, é o bebê que come e regurgita, é o bebê que espirra quando você abre a janela ou quando toma banho. Isso são imaturidades, a cólica incluída, que vão melhorando ao longo do tempo. Então, se eu pudesse dar uma palavra para as mães angustiadas, é paciência. Tenha um marido apoiador e tenha um médico apoiador. O pediatra precisa, nessa hora, estar acalmando e orientando essas mães. Então, por exemplo, eu tenho uma foto, que depois eu até posso mandar para você, que mostra o leite do começo da mamada, que é bem fraquinho, bem branquinho, e o leite do fim da mamada, que é bem gordo, que é o nosso leite paleo. O bebê que fica mamando para lá e para cá toda hora, ele não pega esse muito leite gordo, e aí ele fica chorando, querendo mamar o tempo todo. Então, o período da mamada? Isso não é o período, é uma coisa muito simples. Toda mamada deve começar pelo seio que terminou a mamada anterior, até que ele esteja esvaziado e para passar para o outro lado. Então, vamos supor, se o bebê mamou na mama esquerda,
e parou na mama esquerda, na próxima mamada é na mama esquerda. Quando ela sentir que não tem mais, é que vai para outra. Ele só vai pegar o leite posterior assim, o leite paleo, vamos chamar assim. O leite com gordura. Bulletproof milk. Sim, bulletproof milk. Não é isso? Então, bom, vamos lá. Na questão das papinhas, então, que assim, a fórmula não é o ideal. Vamos falar da fórmula antes, né? Que a gente já sabe que não é o ideal. O ideal é a gente fazer pelo menos até os 6 meses só amamentação. Mas, como você bem falou, tem mulheres que não conseguem amamentar. E nesses casos, o que é indicado? Veja, o que está indicado nesses casos, eu vou falar a resposta da sociedade médica, da sociedade de pediatria. É o uso de uma fórmula a gente chama fórmula de partida até os 6 meses. Não vai introduzir alimento antes do tempo. Agora, veja só. A gente que acaba conhecendo o nome dos alimentos na paleo, dos elementos, assusta, né? Porque a gente vai ver lá maltodestrina, nós vamos ver lá óleo de milho em algumas fórmulas. Então, o que eu digo para vocês é assim, existem opções não suportadas por estudos científicos, como, por exemplo, a fórmula da Weston Price. E a minha opinião, eu já analisei a fórmula, é uma fórmula, do ponto de vista nutricional, excelente. Sally Fallon. A Sally Fallon não chega nem perto do leite materno. Mas eu desafio alguém que consiga fazer essa fórmula do jeito que está lá aqui no Brasil. Então você não tem todos aqueles produtos disponíveis e, além do que, nós temos que ter cuidado com uma coisa chamada risco microbiológico. A gente sabe que o bebê tem uma imunidade comprometida e que a manipulação de uma série de de recipientes vai aumentar o risco de infecções do bebê. Então, até que nós encontremos uma solução mais adequada, o que é que eu acho que deve ser feito? Deve ser dada a fórmula melhor possível, que são as fórmulas que têm um conteúdo, o açúcar e a lactose. O conteúdo de proteína a relação caseína-soro do leite é melhor, que é o leite materno, ele tem 80% de soro e 20% de caseína, tá? Então, as fórmulas que são as melhores, 60-40, as fórmulas que são melhores, elas preservam essa relação. O leite de vaca tem uma quantidade de caseína enorme, é isso que aumenta a alergenicidade, e nessa fase não está indicado o leite de vaca. Então, o que eu diria a você é que é preciso ser analisado a fórmula menos danosa. Então, eu falo em controle de danos. E dependendo desse acompanhamento, existe a possibilidade de a gente tentar antecipar um pouco essa alimentação complementar para minimizar o uso de fórmula. Mas o que eu digo a você é que eu não tenho evidência científica, e a gente precisa trabalhar com ela, de que esse leite alternativo seja eficaz, liberado, até porque ele não é igual ao leite materno. Então, o que eu posso dizer é que é proibido fazer? Não. Se você conseguir fazer, eu creio que não vai causar prejuízos ao seu bebê. Mas eu não acho que vai causar... eu não tenho evidência para afirmar que vai causar menos ou nenhum prejuízo em relação à fórmula infantil. A fórmula infantil não é boa, não chega nem perto do que deve ser boa em relação ao leite materno. Mas aí é onde entram alguns biohackings que eu acho que a gente tem que minimizar o problema. Eu acho que o bebê tem que tomar um pouco mais de vitamina D, isso ajuda. Eu acho que o bebê deve ser suplementado de probióticos, isso ajuda. Ele deve ser posto no sol? O bebê tem que ir para o sol. O bebê tem que 5 vezes por semana, no mínimo, ficar 15 minutos só com a parte do tronco, pode ficar coberta, por conta da questão do frio, mas pelo menos perninhas, braços e cabecinhas no sol. Não precisa, nos primeiros 3 meses, sair na rua. Se você tiver um local na sua casa, você abre a janela e entra o sol ali, beleza, está resolvido. Agora tem que abrir a janela. E tem que ir para o sol. Eu digo que tem que ir duas coisas, tem que ir para o sol e tem que ir para o chão. Em 3 meses tem que começar a colocar no chão. Isso é importante. Eu cresci com muita alergia, eu fui mega protegido de poeira, de chão, de não sei o quê. Parou o apartamento, né? Praticamente.
Eu cresci em casa, mas mesmo assim, fechado e tudo mais, qualquer assim mofo para mim é fatal. Mofo, ácaro, tudo isso. Eu acho que se você coloca o bebê, entende? Você mora num apartamento, você tem lá embaixo um jardim, um playground, leva ele todo dia lá, entende? Mesmo em São Paulo, leva no parque. A partir dos 3 meses, o bebê deve ir para o chão. Não só do ponto de vista de desenvolvimento motor, mas principalmente para ele começar a comer umas bactérias boas do chão que vão ajudar a diminuir esse impacto aí dessa nossa ambiente louco, né, de apartamento, de coisa fechada, de limpa de fralda, de limpador, de muita coisa. Eu tô vendo um monte de pai preocupado já, vou colocar o filho no jardim, no chão, na lama. Vamos lá. Em casa, eu acho que você pode criar tipo um localzinho com um piso menos duro, né? Eu estou emborrachado, aquilo eu tenho medo de passar alguma substância química, o risco-benefício eu acho melhor ir para o chão mesmo. Então coloca um borrachadozinho daquele e a partir dos 3 meses começa a brincar com ele lá, fica 1 hora com ele lá, bota ele de bruços, vira, bota os brinquedinhos, faz o estímulo visual, sonoro, etc. para o bebê. A partir disso, você pode começar a sair com o seu bebê para passear e quando ele já estiver quase sentando, pode ir para o playground, senta ele lá na areiazinha, senta ele na graminha. Poxa, eu pelo menos, minha filha, meu filho, eu moro numa cidade pequena e aqui eu moro num local que é meio rural. Então, assim, aqui eu falo assim que meu filho pega em sapo desde bebê. Não tem problema quanto a isso e eles são muito saudáveis do ponto de vista de alergias. E eu fui uma criança mega alérgica e minha esposa mega alérgica. Então, a prevenção da alergia começa na gestação e depois começa a colocar o bebê para entrar em contato com a natureza e não com o porcelanato, a banheira de plástico e a piscina de azulejo. A bolha, né? Estourem a bolha. E na questão de alimento, que aí deve ser introduzido, mais ou menos ali nos 6 meses de idade? 6 meses é o correto, mas pode... a gente, dependendo de cada situação, julgando entre os 4 e 6, mas 6 é o correto. E como que deve ser feito? Eu acho que aí a gente já passou, assim, tá super legal a conversa, a gente já tá chegando... É que é muita coisa, né, aqui pra se falar. A gente tá falando de uma... Pois é. De um tempão. Pois é. Mas falar rápido, o básico. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso outro dia. Mas assim, o básico. O bebê deve começar a comer no 6º mês, começar a entrar em contato com as frutas e a primeira refeição na forma de uma papa, chama uma papa principal, por exemplo, almoço. Então, nisso, as frutas, de preferência, inteiras, que eu falo, e picadinhas, em pequenos pedaços ou amassadas. E quais seriam as frutas, mais ou menos? Não, na minha opinião, não há fruta contraindicada. Tá? Hoje, diferente do que eu falava e pensava 2, 3 anos atrás, inclusive o Souto me mandou uma pergunta do blog dele para eu moderar sobre isso, e eu ainda não respondi, mas vou responder o mais rápido possível, e eu fui atrás, que a gente está sabendo, a gente está vendo nos estudos que o que se dizia antes, morango só pode comer com 1 ano de idade, peixe nem pensar, só com 2 anos. Isso não existe. Nenhum estudo conseguiu comprovar que retardar esses alimentos diminui o risco de alergias. Então, ao contrário, nem é para dar cedo demais, nem é para retardar. É para dar a partir da alimentação complementar. Então, eu não digo que nenhuma fruta está contraindicada, o que eu digo é que cada fruta, pela primeira vez, deve ser oferecida naquele dia. Você não pode misturar a fruta no começo. Porque você só vai identificar uma alergia se você der um alimento separado. Então, você só sabe se ele vai ter alergia à banana se você der só a banana. Então, você começa dando uma fruta de cada vez para depois você fazer as misturas. Não há fruta contraindicada, não há fruta não recomendada. Eu não tenho nada adicional para dizer sobre isso. Então, pode. Agora, suco, onde vem o problema, suco é uma facilidade. Suco é um biohacking na prática. Porque, assim, o que eu acho que não deve dar? É suco coado,
suco onde você o dilui ou coa. Então, se você tiver um produto, daqueles processadores, que você possa bater a fruta e não coar, eu acho que numa questão de praticidade não teria problema, mas numa proporção de 10:1 entre frutas amassadas e suco. Suco é uma eventualidade. Não dá tempo, eu não consegui cortar, vai lá no seu processador, processa sua maçãzinha e dá. Mas assim, não é o ideal. E na questão de leite, qual seria o leite mais indicado para substituir o materno nessa segunda fase? De 6 meses tem as fórmulas de segmento. Mas o que eu falo para você é o seguinte: se aos 8 meses a criança já estiver comendo a frutinha, a papa ou a alimentação na hora do almoço, que aí vai incluir uma proteína, carne, frango, peixe, víscera e ovo, um desses, certo? Uma fonte de carboidratos, salada, verduras cruas e verduras cozidas, um fiozinho de azeite e não colocar sal, pode colocar um temperinho, um coentrozinho, uma salsinha, sem problema nenhum. Amassa bem, agora ou amassa, não passa em peneira, ou amassa ou processa e tira tudo, não separa nada. À noite uma sopa e no meio da tarde também uma papa de frutas. Se ele estiver comendo isso legal, você não precisa dar tanto leite. Olha só. Basicamente, você vai diminuir o leite para 2 vezes ao dia. O bebê tomando 5 mamadeiras de leite ao dia. Isso é um absurdo. Então, assim, a tendência, o objetivo da alimentação complementar é, ao longo do tempo, diminuir o consumo de leite para que com 1 ano de idade ele já esteja comendo a comida da família, desde que a comida da família seja palha. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a última pergunta. E o famoso mingau? Absolutamente contraindicado. Se tem evidência de alguma coisa, é de que o consumo de cereais processados na alimentação complementar, ele é um fator que aumenta o risco de alergenicidade, ganho de peso a curto, médio e longo prazo. Então, cereal não indico há muito tempo, não acho que seja necessário, não acho que seja nutricionalmente adequado e não há como me convencer de que uma dieta, como a gente está orientando, rica em micro, macronutrientes, extremamente diversificada, fique depletada de alguma coisa porque ele não está comendo cereal. Até porque a maioria dos cereais do mercado tem açúcar. Bom, eu falei que era a última, mas agora me surgiu mais uma de curiosidade. Para lanche, assim, o bebê ele vai comer proteína, carbo, nutriente no almoço, também no jantar. Lanche seria... Tem a necessidade? Para o bebê, na minha opinião, o lanche é fruta. É fruta mesmo. A gente fala que para o adulto é fruta sobremesa, bebê eu falo que o lanche é fruta. Posteriormente, para a criança maior, aí começa a aumentar a gama que você pode usar, assim, não é fácil de implementar, mas até verduras, aquelas receitas paleo que mimetizam um pouco o bolo, o pão, sem glúten e com pouco carboidrato. Eu acho que é uma coisa interessante, porque é super difícil para a criança chegar na escola e abrir uma lancheira e os amiguinhos todos estão comendo, sei lá, um sanduichinho, que a maioria nem sanduíche come, né? Só com porcaria, cheetos e refrigerante. Então eu acho que a gente não precisa ser radical com a criança a ponto que ela se torne tão restrita que ela se sinta um ET ali naquela turma. Então a gente tem que trabalhar um pouco isso. Mas eu acho que, assim, lanches legais, minha filha tem 2 anos de idade, ela adora castanha, blueberry, passa, banana, então, assim, ela pede castanha. Acho que castanha é um lanche super legal. Iogurte, lembrar que eu só vi até hoje uma marca que não tem, que é de iogurte natural integral. Não vou fazer propaganda, mas eu só achei um único no mercado até hoje. Hoje eu faço eu não tenho problema com leite, então eu faço minha coalhada aqui. Tem uma vaca no meu condomínio, a gente pega o leite da vaca e do leite da vaca eu faço minha coalhada.
que inclusive minha filha toma e adora. Sim, é outra coisa que é legal para dar. O iogurte é um lanche, então imagina você misturar iogurte com castanha. Super palha, super lanche. Muito legal. Flávio, muito obrigado, cara. Eu tô assim, tô me sentindo muito mais preparado para ser um pai agora. Muito obrigado mesmo. E eu queria que você terminasse aqui falando quais são as 3 coisas que você considera mais importantes para a gente performar melhor. Aí, óbvio que performando melhor, a gente vai ser melhores pais, melhores amigos, melhores familiares e tudo mais. Pode ter a ver com gestação, pode não ter. Seriam essas 3 dicas e depois como é que a gente entra em contato com você? Tá. Gestante, eu acho que é se preparar antes do parto, é a primeira coisa. Então, procure atendimento antes, resolva-se antes. Bebê, mama, leite materno, lutem para dar leite materno aos seus bebês. E criança, eu acho que criança, os pais, se quiserem fazer bem a uma criança, brinquem com ela, junto com ela. Não é ir para o shopping, não é colocar no Game Station, nem é dar o iPad para ela no restaurante. Seu filho nunca vai esquecer daquele dia que você foi com ele jogar bola, correr, caminhar, e provavelmente não vai significar nada para ele o dia que vocês 3 estavam no celular, cada um fazendo alguma coisa sem nem olhar um para o outro. Então, acho que eu estou falando de criança, é a minha área, é o que eu amo, é o que eu gosto. Então, gestante, cuide-se antes, bebê, tome leite materno, e criança, pais de crianças, vamos desconectar um pouco do mundo. Se você tirar 1 hora para o seu filho por dia, seu filho não vai ter déficit de atenção, provavelmente. Demais. A terceira me arrepiou aqui, total. E outra coisa, eu estou falando isso porque o meu treinador, um dia desse eu estava comentando com ele que eu jogo bola com meu filho. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava jogando bola com meu filho, e eu dei de presente para ele uma luva de goleiro, ele ficou super empolgado, e a gente joga bola, eu e ele. E aí ele disse a mim: Flávio, se eu tivesse isso do meu pai, eu fico com inveja boa de você quando você fala isso, porque eu não me lembro de ter jogado bola nenhuma vez com meu pai. Então eu acho que a gente está esquecendo de fazer isso com as crianças. Brincar, certo? Então, assim, como o Mark Sisson fala que gosta de brincar, mas eu acho que as crianças precisam começar a voltar a brincar. Mas não é brincar no iPad, é brincar na rua, brincar na praia, no campo, aonde for. Você quer a oportunidade melhor de voltar a brincar na vida do que brincar com os filhos, né? Tem mais coisa pálida do que brincar, né? É pálido na natureza, amor, carinho, brincadeira e etc. Então, assim, meu contato, eu prefiro que quem precisar falar comigo, meu e-mail é Flávio, é fácil, flaviopediatra@yahoo.com.br. Então, alguma coisa, não sei se vou conseguir responder no tempo que o pessoal manda, mas eu estou à disposição. Eu acho que a gente tem que... Eu queria parabenizar você pela iniciativa de levar essa mensagem à frente. Eu ainda sou novo nesse mundo, mas eu espero que a gente esteja fazendo a diferença de alguma forma. Muito obrigado. Vou colocar lá nos show notes o seu e-mail. Mais uma vez, eu tô extasiado aqui de tanta informação. E o que você falou, né? Tem que se preparar antes. Os estudos, pelo amor de Deus, dá para falar 1 semana. Muito legal. Espero voltar a falar com você, claro. Precisando. Sem dúvida. Flávio, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazerzaço aqui. E a gente vai indo nessa. Beleza, boa noite a todo mundo. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.